hoje, então, a gente vai fazer uma revisão de conteúdo, né? Do que a gente estudou até aqui, para a gente também dar prosseguimento a partir da nossa prova, né? Em conteúdos novos. Então, a revisão de hoje é uma revisão bem breve, bem rápida, né? Tentei sintetizar, assim, em poucos slides, aquilo tudo que a gente conversou ao longo do semestre. Semana que vem, então, é a nossa prova, né? Nesse mesmo horário. Serão perguntas objetivas e descritivas também. E hoje, então, eu coloquei assim para vocês entenderem melhor. Então, é um suporte para vocês estudarem, né? Deixa eu fazer a apresentação de slides aqui. Já sabe o tempo que a gente vai ter de prova, assim, o horário? A gente começa às 9h10, vocês têm até 12h30. Ah, que bom tempo, bem bom para a gente trabalhar, porque eu demoro um pouco para responder. Tudo certo. Muito bem, vamos lá. Vamos iniciar, então. Então é o seguinte, pessoal, o slide de hoje é um resumão, então não significa que vocês não tenham que estudar todos os outros, né? Aqui eu só dei uma sintetizada em alguns tópicos do que é mais importante, né? Então, obviamente, que são algumas dicas de obviedades que vão cair na prova, né? Eu comecei, então, com a parte de legislação, né? Para vocês, então, vocês podem ir anotando também, depois eu vou disponibilizar esse slide, eu ainda não postei lá, vou postar depois, tá? No ambiente virtual. Então, quando a gente fala de legislação de saúde, a gente tem que pensar em três principais legislações, né? Que é o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que foi realmente o marco do Sistema Único de Saúde, que definiu que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? A Lei 8080 e a Lei 8142. Então, o que fala o artigo 196 da Constituição Federal, né? Fala, então, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, né? Então, é esse artigo que define que a nossa saúde ela tem que ser de uma forma universal e quem precisa financiar isso é o Estado, né? Então, ele deixa muito claro que é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, mas também políticas econômicas, né? Para promover essa saúde como um direito de todos. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a nossa principal legislação em saúde pública. Continuando, né, quando a gente fala em legislação, sem dúvida nenhuma, a Lei 8080, né, uma lei que cai em todos, absolutamente todos os concursos públicos que a gente for fazer. Essa lei sempre cai, sempre, 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 sempre. Então, obviamente que ela vai cair na prova também, né, que é a Lei 8080. O que ela fala nessa Lei 8080, né? Ela organiza a direção e a gestão do Sistema Único de Saúde, coloca as competências e atribuições das três esferas de governo, fala do funcionamento e a participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde, a política de recursos humanos, então como que ela vai ser, os recursos financeiros, gestão, financiamento, planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente pensa em Lei 8080, a gente tem que pensar em uma palavra, é organização. Essa lei, ela organiza o Sistema Único de Saúde. Então, ela define quais são as atribuições do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Ela diz, fala sobre o financiamento, como que tem que ser esses recursos humanos, né? Vocês têm ela bem detalhada na nossa aula de legislação que a gente já teve. Também tem vídeo no YouTube para vocês olharem, para revisar, né? Então, lá tá bem detalhadinho o que é a Lei 8080. Mas, em resumo, né,
vocês precisam entender que a Lei 8080, ela organiza o Sistema Único de Saúde, tá? Então, uma dica, estudem muito bem essa lei, porque ela, com toda a certeza, vai cair na prova de vocês da semana que vem, tá? Pessoal, vocês podem me questionar a qualquer momento, tá? Vocês podem me perguntar, podem chamar aqui no chat também, tá bom? A gente tem que entender, então, né, que a Lei 8080, ela fala que a questão das três esferas de governo, né? Então, o que são essas três esferas de governo? Governo federal, governo estadual e governo municipal. O que significa, né? O que está dentro de cada esfera de governo, né? Então, de forma hierárquica, mas de uma forma organizada e harmônica, né? Dentro do governo federal, a gente tem o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestora Tripartite, tá? Ou seja, o que é comissão intergestora tripartite, né? Então, que é a participação das três esferas, tá? Dentro do governo estadual, o que a gente tem? A Secretaria de Estado de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e a Comissão Intergestora Bipartite, tá? Dentro do governo municipal, o que nós temos? A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, tá? Então, só para a gente ilustrar o que são as três esferas de governo que a Lei 8080 coloca. Professor, a bipartite, no caso, seria as duas esferas ali, né? Isso, perfeito. Municipal e estadual, isso mesmo. Outra coisa muito importante são os conselhos de saúde, né? Porque o nosso Sistema Único de Saúde, ele fala da necessidade da participação social. Então, o Conselho de Saúde, na verdade, ele é um meio democrático, né, para a população, para os usuários, para os trabalhadores em saúde, para as entidades daquelas regiões participarem, né, imediatamente desse Sistema Único de Saúde, né? Então, os conselhos de saúde, tanto o conselho municipal, estadual, federal, eles também são conselhos deliberativos, né? Então, eles não são apenas conselhos consultivos. O que é um conselho consultivo? É um conselho que simplesmente serve para levar questões para o governo, né? Tipo, vamos debater tal coisa, mas ele não decide nada. Não, o Conselho de Saúde, ele é um conselho deliberativo, né? Ele tem poder de decisão dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, o Conselho de Saúde, ele pode fazer a aprovação de contas desse município, desse estado, desse governo, ele coloca novas iniciativas, ele propõe novas políticas públicas. Então, ele é um conselho deliberativo também e de extrema importância para o funcionamento desse Sistema Único de Saúde. Então, né, o Conselho de Saúde também, com toda certeza, vai cair na prova, né? Ele é muito importante para a gente. Então, o que é o Conselho de Saúde, né? Então, como eu falei, ele tem caráter permanente e deliberativo, né? Então, ele delibera, ele tem poder ele tem poder assim como o secretário de saúde também tem, né? Então, são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e também dos usuários, né? Sempre respeitando a porcentagem de 50-50. Eles atuam na formação de estratégias e no controle de execuções de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, também como eu já falei na nossa fala anterior. Agora, então, a gente entra em atenção primária de saúde, né? A gente tem... Peraí só um pouquinho. Pronto. Então, voltando só um pouquinho aqui no Conselho de Saúde, então... fazendo só um parênteses, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma reunião do conselho, né? Mas se não tiverem oportunidade, quero que vocês procurem os conselhos das cidades de vocês para vocês participarem, entender como que funciona, começar a participar das reuniões. Agora, a maioria dos conselhos tem feito reuniões online, né? Nesse momento de pandemia. Então, é uma oportunidade de participação, né? Sem precisar sair de casa nesse momento.
Então, uma participação segura, né? Quem é de Criciúma, por exemplo, a gente teve reunião agora na segunda-feira. As reuniões são quinzenais, então, sem ser na próxima, na outra nós temos reunião do Conselho de Saúde de Criciúma também, tá? Quem quiser participar, pode Pois é. falar. Ah, tá. Não, e aí para participar, daí tem que pedir para alguém adicionar a gente no Meet? Vai ser no Meet ou vai ser pelo YouTube? É no Meet. Se vocês quiserem participar, só me avisem na próxima, tá? Porque eu sou conselheiro de saúde aqui em Criciúma, então eu coloco vocês na sala do Meet para participar, pode ser? Ok. Uhum. Perfeito. É só me chamar ali no WhatsApp e me lembrar na segunda-feira mesmo que eu coloco vocês. As reuniões são sempre à noite, ali, 7 horas da noite, tá? Mas é bem legal. Tá. Às vezes tem umas discussões um pouco acaloradas, mas é bem legal de participar dos conselhos, tá? E são segundas-feiras que tem? É a cada 15 dias. A gente teve nessa segunda dessa semana agora, então a gente vai ter agora daqui a 15 dias de novo. É porque segunda eu trabalho. Ai, que dó. Que dó. Não, mas vai ter oportunidade daqui para frente, né? Quando a gente entra agora, então, em atenção primária de saúde, né? O que é a atenção primária de saúde? Então, a atenção básica, ela é atenção primária ou atenção básica, né? Atenção primária e atenção básica são sinônimos. Então, quando a gente fala de um, automaticamente se compreende que é a mesma nomenclatura, tá? A atenção básica, então, é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidos por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado com uma equipe multiprofissional e dirigido à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidades sanitárias. Ou seja, o que é atenção básica, né? Ela é responsável por toda a vida da população, né? Por aquela população adscrita no seu determinado bairro, na sua determinada micro-região, macro-região, enfim, aonde está alocada essa unidade básica, essa atenção básica, né? Então, ela é responsável desde a proteção, desde a promoção de saúde, ou seja, mecanismos para que essa população não fique doente, até o fim da vida dessa pessoa, quando ela está lá em estágio já de morte, quase morte, quando a gente fala de cuidados paliativos, né? E depois também de morto na parte de vigilância em saúde e tudo mais, né? Então, a atenção básica de saúde ela é responsável por toda a vida do cidadão. Desde antes de ele nascer, lá no pré-natal da mamãe, quando ele ainda está na barriga da mãe, até depois que ele morrer, né? Então, a atenção básica, ele faz toda essa linha de cuidado, né? Ao longo de toda a vida. Então, a atenção básica hoje, segundo os estudos, elas são responsáveis por são responsáveis por resolver 80% dos problemas de saúde da população, né? Ela é, de uma certa forma, a porta de entrada desse sistema único de saúde. Então, é extremamente importante, ela é a base do nosso sistema, então é extremamente importante, obviamente vai cair na prova também essas questões de definição e tudo mais, né? Quais são, então, os princípios de estratégia de saúde da família, né? Quais são os princípios básicos, a PNAB principalmente coloca para a gente como princípios da estratégia de saúde da família, né? A descrição de clientela, ou seja, o que é isso, né? A gente já falou, né? Que é a definição desse território, né? Quem pertence a esse território. Fazer a parte da territorialização, né? Então, mapeamento da área, compreendendo segmento populacional determinado. Então, a partir do momento que eu sei quem é a minha clientela, quem é o meu público, eu preciso territorializar ele, né? Entender em qual região ele mora, quais são os riscos, mapear realmente se eu tenho, por exemplo, onde estão aquelas pessoas com diabetes, onde estão aquelas pessoas hipertensas, qual é a qualidade de vida que as pessoas têm nessa determinada região do meu bairro, qual é a qualidade de vida que a minha população tem naquela outra região, naquela outra região daquele bairro. Então, isso é territorialização, né? É encontrar onde estão as pessoas e mapear elas literalmente, para depois a gente conseguir fazer algumas associações.
fazer, né, outro princípio é o diagnóstico da situação de saúde da população. Então, o que é esse diagnóstico, né? É o cadastramento desses indivíduos, mas gerar os dados, né? Então, realmente é a parte de pesquisa epidemiológica, entender a quantidade de pessoas doentes ou saudáveis, quantidade de pessoas idosas, enfim, fazer um diagnóstico da população desse meu território, né? Da clientela desse meu território. E com tudo isso, então, o outro princípio é o planejamento baseado na realidade local, né? Então, com base em tudo isso que eu fiz, com todo esse levantamento que eu fiz, eu vou planejar as minhas ações, as minhas estratégias de promoção, de cuidado, de atendimento, de reabilitação, com base em dados, né? Com base em ciência realmente, né? E aí eu vou fazer o planejamento para essa localidade. Então, é óbvio que o planejamento da unidade básica de saúde ou da estratégia de saúde da família A vai ser totalmente diferente, talvez, da outra estratégia de saúde da família que tenha lá em outra região do município, né? Então, cada região é diferente uma da outra. E esses são os princípios da estratégia da saúde da família. Quando a gente fala, então, de processo de trabalho, então, o que é esse processo de trabalho dessas equipes que trabalham nessa estratégia de saúde da família? O que elas têm que fazer, basicamente, né? Então, são visitas domiciliares, o atendimento na unidade básica de saúde, mas também atendimento a domicílio, o cadastramento e acompanhamento dessas famílias, o trabalho em equipe. Então, toda semana tem reunião de equipe, entender que cada profissional não é único, não vou trabalhar isoladamente, eu vou trabalhar em conjunto com outras pessoas, eu tenho que entender que aquele indivíduo ele tem um braço, mas ele também tem uma boca, ele também tem um cérebro, e também tem uma saúde psicossocial, tem uma saúde mental, né? Então, entender que eu preciso trabalhar com outros profissionais também, né? Entender, e aí é para isso que é a importância do trabalho em equipe e do planejamento contínuo e em grupo, né? Entender os diferentes olhares dos diferentes profissionais a partir de um mesmo ponto. Outra, além do trabalho em equipe, né, o apoio e estímulo à participação da comunidade. Então, tá fazendo sempre essa comunidade, né? Eu, como trabalhador de saúde, fazer sempre com que essa comunidade esteja participativa, né? Não só nos conselhos, mas né, nos conselhos locais de saúde também. Ou então, enfim, né, tá participando realmente do dia a dia da ESF. Além disso, desenvolvimento de ações intersetoriais, né? Então, entender que essa SF ela é a porta de entrada de um sistema e que ela precisa estar conectada com outros setores da sociedade para que dê continuidade no trabalho, né? Então, que seriam outros pontos da sociedade, né? Igrejas, outros setores de saúde, enfim, escolas, ela precisa estar integrada a essa sociedade a qual ela está inserida. Tá? Agora que a gente entra mais numa questão histórica, né? Importante para a gente entender, né? Que vocês também tiveram essa aula, mas entender a construção da reforma sanitária que foi né, determinante para a criação do Sistema Único de Saúde. Então, o que é a reforma sanitária, né? Que foi a construção do SUS? Ela teve surgimento, então, no final da década de 70 e início dos anos 80, o agravamento das carências sociais, principalmente nos grandes centros urbanos, e o afrouxamento de regimes autoritários desencadearam o surgimento de vários movimentos populares de caráter reivindicatório, dando início a um movimento da reforma sanitária. Então, como a gente já falou na outra aula, a gente vinha de um movimento de ditadura, né? A gente estava saindo da ditadura militar no nosso país e entrando na redemocratização. E aí, a partir de todas aquelas insatisfações que nós já debatemos em aula também, que surgiu a reforma sanitária. Então, ela não surgiu do dia para a noite, né? Então, lá durante, ainda 1970, mais ou menos, que ainda a gente já estava em um momento de ditadura, nós já tínhamos início de um movimento de uma reforma sanitária com Sérgio Arouca e outros sanitaristas, então, para pensar num sistema universal de saúde, né? Então, esse movimento, essa revolta né, daquele sistema que a gente tinha, de um sistema ruim, de um movimento, de um sistema sem democracia, né, que deu início ao movimento da reforma sanitária e que depois, né, lá em 1988,
construiu o Sistema Único de Saúde como Constituição, como direito de todos e um dever do Estado, né? Então, qual era a proposta desse movimento da reforma sanitária? Era a construção de uma nova política de saúde efetivamente democrática, tomando por base a equidade, a justiça social, a descentralização, universalização e unificação como elementos essenciais para a reforma desse setor, né? Então, a proposta desse movimento da reforma sanitária era realmente criar esse sistema único de saúde que nós temos hoje, né? Um sistema democrático, um sistema para todos, né? Universal, descentralizado, enfim, né? Acho que a proposta que eles inicialmente pensaram é o que nós temos hoje. Quem teve a oportunidade ontem de assistir a live com o ex-ministro Temporão, acho que pôde ter ideia disso. Ele foi um grande ministro da saúde que nós tivemos no nosso país, né? Com lutas gigantes. Ele foi ministro durante a pandemia do H1N1, foi ministro durante a pandemia sobre a epidemia de dengue, de febre amarela também que a gente teve, se eu não me engano, em 2009, uma epidemia muito forte no nosso país, e ele era ministro nessa época, né? Ele tem lutas consideráveis também na área do HIV, com quebra de patente do Epavirem, por exemplo, enfim. Ele democratizou também essa questão do acesso aos pacientes com HIV a tratamento. Então, ontem, o ex-ministro Temporão, colocou muito essa questão da proposta da reforma sanitária e que reflete o sistema único que nós temos hoje e esse sistema que a gente precisa lutar para manter vivo, né, e manter forte através dos anos, né? Então, através desse movimento, dessa reforma sanitária, em 86 a gente teve a famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi um marco histórico, né, depois de todo esse movimento, de todas essas lutas desses pensadores sanitaristas, em 1986, na Conferência Nacional de Saúde, então, que foi um marco para a saúde pública no Brasil, pelo seu caráter democrático, né? Então, reunidos em Brasília, mais de 1.000 delegados, mais ou menos, vindos de diferentes partes do país, pensando juntos em qual sistema de saúde que nós queremos para o nosso país, né? Nesse período de redemocratização. Qual é a saúde que nós queremos, qual é a saúde que nós vamos ter. Então, a 8ª conferência é muito importante, com toda certeza ela também vai cair na prova, né? Então, quando a gente pensa em 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente tem que pensar que ela foi um marco para a saúde pública no Brasil, tá? Então, teve grande participação popular, em torno de 1.000 delegados dos diversos segmentos, usuários, trabalhadores, partidos políticos, universidades, parlamentares, gestores, enfim. Mais de 4.000 participantes presentes nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, em resumo, né, a 8ª Conferência ela foi um marco histórico para o surgimento do SUS, como eu já falei, realizado em 1986, no período dessa nova república. Ela marca o momento em que as mudanças ganham contornos claros, ao ampliar os atores envolvidos e explicitar em seus relatórios as diretrizes para a reorganização desse sistema de saúde, né? Então, as plenárias da 8ª Conferência Nacional de Saúde contaram com as participações efetivas de quase todas as instituições que atuavam no setor, assim como daquelas representativas da sociedade civil, dos grupos profissionais, dos partidos políticos, União Nacional dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes Secundaristas, representantes de sindicatos, enfim, né? A gente teve uma representação civil da sociedade civil organizada extremamente forte nessa 8ª conferência, né, para decidir realmente a saúde que nós teríamos, né. Então, os temas da conferência eram compostos pelos itens saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento desse setor. Os principais pontos discutidos foram, então, o saúde como direito de todos e dever do Estado, estando inscritas entre os direitos fundamentais do ser humano, equidade e integralidade das ações de saúde, separação da saúde e da previdência, sistema público com comando único, conceito abrangente de saúde, levando em conta condições de habitação,
alimentação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, educação, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e aos serviços de saúde, e a política de financiamento do setor de saúde. Então, né, depois de todo aquele movimento da reforma sanitária que nós tivemos, a 8ª conferência consolidou esses pensamentos junto com toda essa sociedade civil para fazer essa apresentação para o Congresso, que logo em seguida, então, promulgou o artigo 196, né, que dá a saúde como direito na nossa Constituinte de 88. Então, a 8ª conferência foi extremamente importante para a gente chegar em um sistema por lei, né, como direito de todos e dever do Estado. Já num momento já mais finalzinho já da nossa revisão de hoje, os princípios doutrinários de saúde, os princípios doutrinários do SUS, que você já deve saber de cor salteado e ressalteado, mas não custa relembrar, porque o óbvio precisa ser dito. E isso também, obviamente, vai cair na nossa prova, né? Então, os 3 princípios básicos são universalidade, equidade e integralidade, né? Então, saber a definição de cada um é extremamente importante, né? Então, o que é a universalidade? É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo municipal, estadual e federal, né? Então, universalidade é o acesso a todos, é o direito de todos à saúde, né? E ele é um princípio básico desse sistema único de saúde. Além da universalidade, né, nós temos a equidade. E a gente às vezes confunde o que é equidade com a gente confunde o que é equidade com igualdade, né? E são coisas diferentes. Igualdade é eu dar. Ai, Jesus querido, tô com a língua enrolada hoje. Igualdade é eu dar condições iguais para pessoas diferentes, né? E equidade é eu dar condições diferentes para pessoas diferentes para que elas cheguem numa condição de igualdade, né? Então, equidade é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite do que o sistema pode oferecer. Então, equidade, você tem que entender uma frase assim, ó. O que é equidade? É tratar o diferente como diferente, para que ele chegue a um nível de igualdade, né? Então, eu vou dar mais condições para aquele que mais precisa e vou dar menos condições para aquele que menos precisa, para que os dois cheguem a um ponto final e um momento de igualdade, né? Então, equidade é tratar o diferente como diferente para chegar numa situação de igualdade. Isso é equidade, certo? Integralidade, né? Que é o terceiro princípio. O que é a integralidade? É tratar o paciente como um todo, é entender que o ser humano é um todo e não uma parte dele, né? Então, é tratar esse paciente, tratar esse cidadão, tratar essa pessoa com integralidade do ser, como um corpo humano complexo que precisa de diferentes cuidados. Então, integralidade é isso, né? É que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. O homem é um ser integral, biopsicossocial e deverá ser atendido com essa visão integral para um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar a sua saúde, certo? Era isso a nossa revisão de hoje. Quero saber o que vocês têm de dúvidas, de questões, de perguntas, né? Como eu disse para vocês, era uma revisão bem breve, porque vocês já vêm de uma aula bem maçante desde as 7h30 da manhã. Então, eu sempre procuro pegar vocês às 9h10 para a gente já dar uma acalmada nos ânimos, uma reduzida. Quero saber o que vocês têm de colocações, de perguntas, de dúvidas. Lembrando que semana que vem, então, é a prova, às 9h10 de novo. A gente se encontra aqui para eu dar as direções para vocês fazerem a prova, né? Entenderem direitinho o que tem que acessar, onde é que tem que ir. A gente se encontra aqui às 9h10. O que vocês têm de dúvidas, pessoal? Este é o momento. Professor, a respeito da equidade, né? Antes, no caso de chegar à igualdade, teve a equidade, né?
senão ela não chega, no caso, na igualdade. E para chegar numa equidade, assim, existe profissionais